Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Eu quero ler o versículo de número 1. Eu vou começar nesse texto e vou terminar nesse texto. Amém? Depois a gente vai voltar aí ao longo da história, mencionando algumas coisas sobre esse assunto, e quero terminar nesse texto novamente. O texto diz assim: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Amém? Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Pai, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. E a minha oração é para que através do teu Espírito Santo o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar. Que o teu nome seja bendito, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja adorado aqui nessa noite, através também da tua palavra, assim como já foi através das canções, das apresentações, que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, desfrutar, continuar desfrutando da tua presença aqui. Essa é a nossa oração. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco a respeito do templo. Quando nós falamos de templo, de estrutura relacionada a templo, nós geralmente vamos relacionar isso aí à morada de Deus, ao lugar aonde o Senhor habita. Amém? E é o lugar também aonde há a presença do Senhor. Quando nós, seja na história bíblica, ou seja na história da igreja, vamos procurar a presença de Deus, o lugar, o primeiro lugar que nós vamos relacionar a essa presença é ao templo do Senhor. Nós temos alguns salmos de Davi a respeito disso que me chamam muita atenção e eu gosto muito. Como por exemplo o Salmo 122, versículo 1, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou o Salmo 84, que diz que o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e nós encontramos, ó Deus, os teus altares. Para Davi era uma alegria, era um prazer, era uma satisfação, poder ter a certeza e a convicção de que ele ia se encontrar com o Senhor no templo. E esse se encontrar com o Senhor no templo está relacionado à sua presença, a estar com a presença do Senhor no templo. E o nosso assunto principal aqui hoje é justamente essa presença que não pode faltar. Essa presença que precisa estar presente ao longo da nossa caminhada. Eu tenho batido nessa tecla aí já há alguns meses aqui na igreja, desde o começo do ano, na tentativa de que nós possamos valorizar mais a presença do Deus Todo-Poderoso no nosso meio. De um Deus que não é apenas para ser entendido, mas de um Deus que é para ser também experimentado, provado. Um Deus que nos prometeu uma fonte a jorrar da vida eterna e que não esgota, Então, igreja, servir a Deus, vai muito mais além do inteligível, vai muito mais além do intelecto. Estar na casa do Senhor, servir ao Senhor, é desfrutar da sua presença, é desfrutar da sua glória. Então eu gostaria de nessa noite olhar para o templo, para a gente poder aprender a desfrutar dessa presença e a desfrutar dessa glória a cada dia. Antes do templo, o Senhor habitava num tabernáculo, construído por Moisés. Precisava haver um local, um centro de reuniões e sacrifícios, desde quando o povo saiu do Egito e entrou no deserto. E esse local ele é instituído logo ainda nos primeiros dias de deserto. O Senhor, quando Ele entrega a sua lei, Ele entrega também a ordenança a respeito do tabernáculo do Senhor. O tabernáculo era para ser um lugar onde o povo de Deus sabia que Deus estava lá. A coluna de fogo era próxima ao tabernáculo, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. E o povo só se movia quando primeiro o tabernáculo era desmanchado. E eles assentavam acampamento em volta do tabernáculo, aonde o tabernáculo se parava, se instalava. Isso é um fator assim, que aponta, é claro, para Jesus. Nós aprendemos aqui no discipulado de terça-feira
O formato do acampamento das tendas de Israel era uma gigantesca cruz no deserto, literalmente. As tendas eram montadas, o tabernáculo no meio, e as tendas eram montadas ao sul, ao norte, ao leste e ao oeste, formando uma cruz, já apontando mesmo para Jesus. Tudo o que acontecia dentro do tabernáculo já apontava para o sacrifício de Cristo, já apontava para a cruz e para o propósito de Deus com o homem. No tabernáculo nós vimos no deserto maravilhas acontecerem, e a presença de Deus, ela foi real durante o período que Israel esteve no deserto através do tabernáculo. O tabernáculo, ele detinha a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, o poder do Senhor, e Israel via a presença de Deus sendo manifesta através do tabernáculo que eles usavam no deserto. Quando Israel conquistou a sua terra, e já não era necessário mais afixar tendas, né? Israel não construiu no deserto porque ali não era a sua morada. Então eles vão afixar moradia quando eles conquistam a terra de Israel. A terra de Israel, ela é conquistada primeiro por Josué, e depois os últimos inimigos serão vencidos por Saul e Davi. A importância de Davi enquanto rei de Israel é justamente porque é ele que conquista os últimos pedaços de terra, os últimos espaços de terra, é conquistado por Davi. E Davi é que vence de fato, por final, os filisteus, né? E Davi que conquista Jerusalém. É impressionante porque até nos dias de Davi, Jerusalém ainda não havia sido conquistada. Ela precisava ainda ser conquistada. E é justamente Davi que vai conquistar Jerusalém e vai sonhar com Jerusalém, sendo um lugar onde seria a capital dos judeus, né? Um lugar onde seria ali o centro religioso de Israel. O nome de Jerusalém, antes de ser conquistada por Davi, era Jerubaal. Ele que vai mudar o nome para Jerusalém. E ele que vai expulsar os últimos de Jerusalém, os últimos inimigos de Jerusalém. E por isso que Jerusalém vai ficar conhecida como a cidade de Davi, porque foi algo conquistado por Davi, é o último espaço de terra que faltava para Israel dominar todo o território. E junto com isso, Davi tinha um sonho, que era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e edificar em Jerusalém um templo ao Senhor, para que de fato Jerusalém se tornasse uma capital política e espiritual do povo. Só que através da espada de Davi, muitos inimigos foram mortos, muito sangue fora derramado. Então não dava para alguém que derramou tanto sangue construir para Deus uma casa. Isso não ia pegar bem. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus olha para Davi de acordo com Atos dos Apóstolos e acha em Davi homem segundo o coração dele. Mas mesmo sendo segundo o coração de Deus, ele não era a pessoa hábil para edificar ao Senhor uma casa. E aí isso fica apenas no sonho de Davi. Isso por causa das frases cantadas, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Davi foi usado como ferramenta de Deus para conquistar algumas coisas, né? Que foi necessário derramar muito sangue. Então Davi vai apenas sonhar. E essa tarefa, esse sonho vai ser passado ao seu filho Salomão. E é a Salomão que Deus vai revelar como ele queria que esse templo fosse construído. Então Salomão edifica um templo ao Senhor, e ele constrói com o que havia de melhor naquela terra, tanto a nível profissional quanto a nível de materiais. O templo é suntuoso, o templo é luxuoso, o templo é majestoso. As paredes são de madeira, de uma madeira inclusive inferior naquela época, mas porém eram revestidas de ouro puro. O reboco interno daquele templo foi feito de ouro, os utensílios feitos de ouro maciço. Tudo foi feito da melhor maneira possível, dado segundo a direção de Deus, entregue por sonho a Salomão e a alguns homens daquele período, para que a casa do Senhor fosse edificada da melhor maneira possível.
Foi uma construção civil magnífica. E é interessante porque não se ouvia som de... E quando estava tudo pronto, ainda faltava alguma coisa, né? Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 6. Perdão, 2 Crônicas, capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do versículo 1, apenas alguns poucos versículos aqui. Quando tudo foi feito de forma muito minuciosa, quando todas as coisas foram muito bem pensadas, colocadas cada qual no seu devido lugar, quando Salomão finalizou o templo, quando o culto começou, os sacrifícios foram apresentados a Deus, e Salomão fez um baita de um sacrifício, porque ele sabia que ele precisaria de algo dentro daquele templo, algo não poderia faltar. Embora tudo já estava no seu devido lugar, e tudo tinha sido feito e projetado como Deus ordenou que fosse projetado, Salomão, no capítulo de número 6, vai orar ao Senhor, chamando por Deus naquele lugar, colocando algo que não poderia faltar naquele lugar. Tudo já estava no seu lugar, todos os utensílios já estavam, cada qual na sua devida posição. Os sacerdotes estavam opostos, o povo estava de pé, o sacrifício já havia feito. E no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, quando Salomão termina a sua oração, Deus vai fazer assim, ó: e quando acabou Salomão de orar, fogo desceu dos céus e consumiu holocaustos, sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa, e não puderam os sacerdotes estar na casa de Deus, porque a glória de Deus tinha enchido toda a casa de Deus. E todos os filhos de Israel viram descer fogo e glória de Deus sobre a casa, e encurvaram-se com o rosto em terra, e ajoelharam-se e louvaram a Deus, porque é bom, para que a sua misericórdia durasse para sempre. E o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios a Deus. Quando tudo estava no seu devido lugar, Salomão chamou por aquilo que não podia faltar. Chamou a presença de Deus. Talvez na nossa caminhada cristã, tudo já está no seu devido lugar. Talvez na nossa caminhada cristã, todas as coisas já foram colocadas no seu devido lugar. Talvez no seu projeto de vida cristã, tudo já aconteceu como de fato deveria acontecer. E existe algo que não pode faltar na nossa caminhada cristã. É o mesmo algo que não podia faltar no templo quando todas as coisas estavam no lugar. A glória de Deus, a presença de Deus. Nós precisamos, assim como Salomão, chamar a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Não adianta muitas vezes conquistarmos muitas coisas e a presença de Deus não se fazer presente entre nós. Esse era o X, o algo que não podia faltar naquele templo. E embora depois Salomão vai ter alguns problemas, nesse momento da caminhada ele entendia, ele compreendia que não adiantava ter tudo e não ter a presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, levar a sério a presença de Deus. Nós precisamos levar a sério a glória do Senhor em nossos corações. Nós precisamos entender que o Evangelho ultrapassa a barreira daquilo que é inteligível e tem para nós uma comunhão especial com o nosso Deus através do seu Espírito Santo. Esse texto me ensina que quando nós chamamos por Deus, como Salomão chamou por Deus, ele vem. Talvez, é claro, ele não venha de qualquer maneira, mas quando nós rasgamos o nosso coração, ele vem. Se a nossa fé está fria, se nós estamos fracos, se nós estamos enfraquecidos pela situação do nosso tempo, nós precisamos, assim como Salomão,
fazer o nosso sacrifício, rasgar o nosso coração, buscar a Deus em oração e saber que quando nós chamamos por Ele, Ele vem. Após essa oração, quando a glória de Deus vem sobre aquele lugar, uma voz se levanta dentro desse templo. E Deus diz um dos textos que nós mais citamos ao longo da nossa caminhada cristã: se de sorte que eu fechar os céus para que não haja chuva, se eu enviar a peste no meio do meu povo, ou ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Pode na nossa vida estar tudo no seu devido lugar. Você já pode ter consertado os seus pecados do passado. Você pode já ter colocado a sua casa em ordem. Você já pode ter feito tudo o que você precisa fazer para que a sua caminhada cristã te leve em direção aos céus. Mas ainda há algo que não pode faltar. Não pode faltar a glória. Não pode faltar a resposta, não pode faltar a presença de Deus nessa caminhada. Nós apenas chegaremos a algum lugar ou conquistaremos algumas coisas se essa presença estiver conosco. Salomão sabia disso. Para que o sacrifício fosse aceito, ele precisava da presença. Para que o louvor fosse recebido, ele precisava da presença. Nós não podemos encarar o evangelho, nós não podemos encarar a nossa caminhada cristã como algo que nós fazemos de bom ou de mal, como algo que nós fazemos de excelência ou sem excelência, como algo que nós fazemos para ser visto por homens ou aclamado por pessoas. Nós precisamos fazer o que nós devemos fazer para Deus, cheios da sua presença, para que a presença dele seja atraída até nós, não por aplausos humanos, não para sermos vistos por homens, mas para que a glória de Deus nos visite. É extremamente essencial que durante o louvor você rasgue o seu coração a Deus, para que a glória de Deus venha. É extremamente essencial para que durante a sua oração você abra o seu coração a Deus, não para que as suas palavras sejam bonitas, não para que as pessoas te vejam orando, não para que as pessoas te vejam clamando, mas para que a presença de Deus venha te visitar. A igreja precisa aprender que se amanhã, na hora que você acordar, a presença do Senhor estiver com você, você não precisará de absolutamente mais nada. Mais nada. Faça como aquele pregador. Peça a Deus para que a presença dele vá com você. Fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não consigo. Eu não posso ir. Nós precisamos, irmãos, dessa presença. Não dá para colocar tudo em ordem e faltar essa presença. E é interessante porque esse templo é a maior construção já edificada na história de Israel. Nada se compara ao templo de Salomão. Nada. O que Salomão construiu foi único. Talvez não foi tão grande. Vai haver templos maiores, nós vamos falar sobre isso. Talvez ele não foi tão grande. Talvez ele não era espetacular. Mas os detalhes dessa construção faz dela única na história de Israel. Os judeus choram a destruição desse templo até hoje. Eles tentam e têm planejado, talvez construir algo semelhante, mas mesmo assim eles sabem que não se comparará àquilo que Salomão edificou e à glória que Salomão chamou sobre aquele lugar. Esse templo vai ser tirado dos judeus, por causa da quebra da aliança. Deus faz uma aliança com seu povo através do tabernáculo no deserto. Eles conquistam a terra. E no período do profeta Isaías, essa aliança vai ser quebrada. A quebra dessa aliança no período de Isaías, que é o período vivido por Isaías, a quebra da aliança ela foi tão séria que foi necessária uma nova. E é claro que Deus estava no propósito, no controle de toda essa história. Quando os judeus daquela geração quebraram a primeira aliança com desobediência,
não guardando mais a lei do Senhor, relacionada aos cuidados com a terra, por exemplo, relacionada ao pecado, ao guardar o dia do Senhor, ao ter o Senhor como único Deus na sua história, eles sofreram uma consequência terrível, que nós chamamos de cativeiro babilônico. É a maior vergonha enfrentada por Israel em toda a sua história, é o cativeiro babilônico. O cativeiro assírio é interessante porque ele foi maior que o cativeiro babilônico. Ele matou mais gente, ele esparramou mais pessoas, ele durou mais tempo, mas o que gerou vergonha no coração dos judeus foi o cativeiro babilônico. Quando Nabucodonosor se levantou contra os judeus, pegando os judeus e levando o cativo para dentro da Babilônia, ele fez algo que até aquele dia ninguém mais havia feito. Ele profanou o templo do Senhor. Nabucodonosor era avarento, e na hora que ele viu que as paredes eram de ouro, ele mandou pôr fogo nas paredes e derreter aquele ouro. Ele não se importou se Deus iria ou não pesar a mão sobre ele, porque ele estava profanando o templo de Deus. Ele derreteu cada taça de ouro, cada utensílio de ouro. Eu não sei se você consegue perceber a dimensão do que Nabucodonosor fez. Eu espero que sim. Eu sou da opinião de que a Arca da Aliança não existe mais, de que os Discovery Channel que existem por aí são falsos. Se você pesquisar no Google, há pelo menos 16 lugares no mundo que afirmam ter escondida a Arca da Aliança. Uma das teorias é que os judeus têm posse dela, e quando eles tirarem a mesquita de Omar, lá de Jerusalém, construir o templo, eles vão levar a arca para lá. E essa teoria aplica que quando isso acontecer e eles falarem que tem a arca, muitos judeus se converterão ao anticristo por causa disso. Mas é só uma teoria. Eu acredito na teoria de que, infelizmente, quando Nabucodonosor profanou o templo do Senhor e ele viu que aquela arca tinha uma tampa de ouro maciço, ele a derreteu. O objeto que representava a presença de Deus no meio daquele lugar foi destruído pelo fogo e conduzido a nada. Por isso que gerou uma tristeza muito grande ao coração dos judeus, porque eles viram o seu templo ser destruído. Eles foram retirados da sua terra, do local que Deus havia abençoado quando Salomão chamou. Foram levados cativos à Babilônia, e lá eles ficam por 70 anos. Era justamente o tempo que a terra precisava ser descansada, no pacto que eles haviam quebrado. 70 anos depois, alguém lê a profecia de Jeremias, procura o rei Ciro e fala assim: o profeta falou que 70 anos depois nós íamos voltar para casa. Passou 70 anos, o rei não se opõe, rei Dário, perdão. Aí o rei Dário fala assim: não, se o profeta falou que vocês têm que voltar, pode juntar o povo e voltar. Mas eu até acredito que o rei falou isso porque ninguém queria voltar. Quando os judeus, à beira do rio Quebar, que era onde eles se reuniam para continuar celebrando e sacrificando ao Senhor na Babilônia, porque Deus agora faz um pacto com eles diferentes quando eles vão para a Babilônia. O povo pergunta para Deus: e aí, Senhor, como que nós ofereceremos o nosso sacrifício? Como que nós buscaremos ao Senhor? Aí Jeremias traz a resposta, primeiro no capítulo 29, no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E depois no capítulo 33, no versículo 1, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus fala para eles assim: eu estarei com vocês quando vocês me buscarem de todo o coração, e eu estarei com vocês quando vocês clamarem. E Deus estava com eles à beira do rio Quebar. Tem um salmo inclusive que recita isso. E aí, quando eles resolvem voltar, quando Deus revela a profecia, ao rei Dário, de que eles deveriam voltar, e Esdras chega e fala assim: gente, podemos voltar. Esdras era o sacerdote. O povo fala assim: não vamos voltar, porque Deus agora está no rio Quebar. Lá em Jerusalém não tem templo. O local consagrado a Deus já não existe mais. Nabucodonosor profanou. Essa é a resposta do povo, quando eles recebem a notícia de que poderiam voltar.
Então Esdras recebe de Deus a missão de reconstruir o templo. Esse templo reconstruído por Esdras, ele não passa nem perto da construção edificada por Salomão. O templo é simples, a igrejinha é pequena, passa nem perto. Se preocuparam mais com os limites, para que o sacrifício fosse realizado, do que com a grandiosidade. Mas construíram um templo ao Senhor com muito esforço, dedicação. Os inimigos que já haviam povoado a terra, enquanto estavam construindo o templo, respeitaram. Vão se levantar depois contra Neemias na reconstrução dos muros. Mas o templo foi construído pelo sacerdote. Seguindo os princípios divinos, Deus dá a ordem de como, com qual material, de que forma aquele templo deveria ser construído. E aí esse templo não tem a mesma grandiosidade do templo de Salomão. Mas Deus vai dar uma promessa para esse templo. Abra sua Bíblia comigo, Ageu. Livro do profeta menor, Ageu. Ageu está antes de Zacarias, né? Se você pegar pela ordem inversa aí, ó, Ageu, Zacarias, Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém? Se você abrir aí por Mateus, você vai achar mais fácil. De Mateus, você vai voltar poucas páginas para trás, vai ter aí Ageu. Capítulo 2. Ageu 2. Eu quero ler a partir do versículo de número 8. Ageu. Os nomes judaicos estão muito relacionados às características, né? Ageu significa festa a Iavé. Não é à toa. Ageu é o profeta da reconstrução do templo. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: a prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus começa a fala falando assim? Porque o primeiro templo era de ouro, o primeiro templo era de prata. E agora Israel não tinha prata e nem o ouro para dar a Deus. Aí ele fala: eu não preciso, ela é minha. Não é essa a preocupação de vocês, não é a riqueza a preocupação de vocês. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa casa ela era simples. Essa casa, a construção não passava nem perto daquilo que havia sido edificado por Salomão. Só que Deus faz uma promessa a essa casa, para ser um atrativo para que os judeus retornassem da Babilônia para Jerusalém. Deus fala assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você lembra da nossa leitura da primeira casa? A glória na primeira casa foi tanta que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. O povo não conseguia ver. A Shekinah foi derramada sobre aquele lugar. A fumaça de Deus entrou ali. Uma experiência única, jamais vista novamente na história de Israel e da igreja. Nunca houve uma experiência como aquela. Mas na hora da inauguração da segunda casa, Deus fala assim: a glória da segunda será maior que a da primeira. Talvez essa segunda casa não tinha tanto glamour, não tinha tanto luxo. Talvez essa casa ela não tinha tanto espetáculo, ela não era tão atrativa. Mas há algo que vai chamar a atenção nessa casa, ainda mais do que a da primeira. É a glória do Senhor. A glória da segunda casa. A glória da volta. A glória do retorno. A glória do renovo. A glória do faz de novo. A glória do olha para mim, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, estou de volta. A glória do eu fiz errado, consertei e agora estou voltando para o Senhor. A glória do segundo passo, a glória do retorno a Deus é maior que a glória do primeiro passo. Entenda isso, meu irmão.
Quando nós pedimos Deus para fazer de novo, Ele nos abençoa ainda mais. Quando nós rasgamos o nosso coração de maneira consciente, a glória dele vem dupla sobre a nossa vida. Essa casa não tinha tanto atrativo, mas ela tinha a presença. Talvez a sua vida agora não é uma vida com tanto glamour quanto no passado, mas o importante é que agora você tenha a presença de Deus. É importante que você agora caminhe com a glória do Senhor sendo resplandecida na sua vida. A glória da segunda casa, ela é maior que a da primeira. Isso fez com que Israel voltasse. Só a equipe, quando Esdras foi reconstruir o templo, só a equipe da reconstrução voltou. Quando o templo ficou pronto, os mais crentes retornaram, né? Se eu não me engano, eu não vou arriscar citar o número aqui não, porque eu vou me confundir com os números, né? Mas se eu não me engano, cerca de 3.000 pessoas retornam para Jerusalém quando o templo está pronto. Não é muita gente não. Israel tinha 3 milhões de habitantes. 3.000 voltar é 0,01%. Só quem acreditou, tinha fome e sede daquela presença, retornou. Os demais ficaram assim, sem muros, nós não voltamos. Nós não precisamos só da presença, nós precisamos de segurança na cidade para reconstruir Jerusalém. E aí Neemias vai ser levantado por Deus para reconstruir então os muros de Jerusalém. Quantas vezes, irmãos, a presença de Deus não é para nós o mais importante? Quantas vezes nós estamos pensando mais em segurança do que em estar cheio da presença do Senhor? Quantas vezes nós colocamos as coisas desse mundo superiores à presença de Deus habitando em nossos corações? Isso vai gerar algo nessa história, algo negativo inclusive. O tempo vai passar, os judeus vão aos trancos e barrancos tentando reconstruir Jerusalém. Aí o que eu vou falar para você agora é história, não é Bíblia, né? É Flávio Josefo. Sozinhos os judeus não conseguem reconstruir, sozinhos os judeus não conseguem reconstruir esse templo. E aí, Roma se levanta com um grande poder político naquela época e derruba a Babilônia e assume o governo mundial. Roma se torna a maior potência mundial daquela época. E os povos, as nações temiam o que podia ser feito por Roma. Os romanos, são cruéis nas suas execuções. E aí, ao invés de guerrearem contra Israel, eles chegam com uma proposta. Falam assim, olha, entrega Israel politicamente, e nós vamos dar para vocês a reconstrução que vocês sozinhos não estão conseguindo fazer. Roma prometeu escola, ruas largas, segurança pública, em troca de cobrar impostos em territórios judeus e ter o domínio político daquela situação. O rei passaria a não ser mais importante e os Césares, Augustos, Pilatos reinariam sobre os judeus e respeitariam o processo religioso. Os judeus aceitam a proposta. Isso gera revolta no coração de alguns. E aí nós vamos ter a revolta dos macabeus. E vamos ter também a diáspora. Os judeus que não concordaram com essa intervenção política romana vão se esparramar pelo mundo todo daquela época. E Deus está no controle disso. Nas viagens missionárias, Paulo vai atrás dos judeus da diáspora para levar o evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios. Quando Paulo chega numa cidade grega, ele procura uma sinagoga. Você nunca parou para pensar por que tem uma sinagoga numa cidade grega? Por que tem uma sinagoga em Decápolis? Se Decápolis está fora dos territórios judeus? Porque os judeus da diáspora saíram mundo afora, não concordando com a venda política do território de Israel. E eles foram voto vencido, porque eles eram minoria. Então os judeus trocaram com os romanos o governo político. Em uma das coisas que os romanos deram aos judeus, foi a construção de um magnífico templo. O templo construído pelos romanos
era 50 vezes maior do que o templo de Salomão. Eles construíram um templo em mármore branco. Só para você ter ideia, esse templo construído pelos romanos, depois de pronto, ele poderia ser visto a 50 quilômetros de distância a olho nu. É você aqui em Lagoa da Prata, olhar para Bom Despacho e ver a olho nu o templo refletindo branco a 50 quilômetros de distância. O templo era tão alto que o diabo leva Jesus no pináculo do templo e mostra para ele duas coisas: atira-te daqui, olha os reinos do mundo, de cima desse pináculo, de tão alto, tão suntuoso que esse templo era, em mármore branco. Dizem, eu não concordo, dizem que o templo construído por Esdras não foi destruído, para que o romano construísse o presente. Diz que o templo de Esdras foi reformado. Há uma linha teológica que acreditam que Israel teve só 2 templos. Na minha opinião, eu não concordo. Para mim teve 3. Porque a casinha de madeira construída por Esdras, que tinha a glória do Senhor, mas era muito simples, ela talvez não teria espaço dentro da suntuosidade desse templo. O templo impressionava. O texto que nós lemos, eu disse que finalizaria no texto. O texto que nós lemos em Mateus 24, Jesus está desde o capítulo 21 ensinando nesse templo. No primeiro dia ele ensina o dia inteiro, vai embora. Depois no outro dia ele retorna para o templo e deixa ali mais um sermão. Nós temos um sermão no templo no capítulo 21 e temos um sermão no templo do capítulo 22 e 23. O capítulo 24 é um sermão sobre o templo, já fora do templo. Mas desde o capítulo 21, Jesus está no templo. No primeiro versículo do capítulo 24, sabe por que Jesus está indo embora do templo? Porque ele pregou no templo e não houve resultado à sua pregação. No finalzinho do capítulo 23, ele chega a chorar por Jerusalém, olhando para esse templo, porque o Cristo de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, chegou no templo e ninguém reconheceu. Aí Jesus fica chateado. E olha que Jesus tentou chamar a atenção no templo. Chutou a barraguinha do povo que estava vendendo animal, falou que era casa de oração, brigou com o escriba e fariseu, mas no final, 3 dias de pregação naquele lugar, nada mudou, a religiosidade continua a mesma. Para completar a história, na hora que Jesus está saindo, capítulo 24, versículo 1, seus discípulos viram para ele e falam assim: espera aí, Senhor, olha esse magnífico templo. Os romanos foram muito bons com a gente. Olha o templo que eles nos deram, porque o templo estava ficando pronto naqueles dias. O templo iria ser inaugurado por Roma como presente aos judeus, pelo governo político, pelos altos impostos, naquele dia. Por que o sacerdote não achava ruim em Roma cobrar altos impostos? Porque o templo impressionava. Só que esse templo tem uma enorme diferença para os 2 anteriores. Se o primeiro templo era suntuoso, de ouro e tinha presença, se o segundo templo era simples e a presença era maior, o terceiro templo é majestoso, mas é vazio, não tem presença nenhuma. Se importaram apenas com os detalhes humanos. Humanizaram a religião judaica e desprezaram o experimentar e provar do Senhor. Colocaram tudo no seu devido lugar, mas estavam ali impressionados apenas com a beleza. Nesse templo, Deus não passou nem perto. E por incrível que pareça, foi o templo que durou menos. Esse templo é destruído pelos romanos, eles fizeram e eles destruíram. No ano 70 depois de Cristo, quando a igreja tinha apenas 35 anos de idade, os apóstolos ainda eram vivos. Roma vai lá, liderada por Nero, e joga esse templo no chão, cumprindo a profecia de Jesus do versículo 2, que fala assim: olha, digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra desse lugar. Não ficou nem resquícios do templo construído pelos romanos aos judeus, não ficou nada.
O Muro das Lamentações, que hoje tem em Jerusalém, é um resquício ainda do muro lá da época do Salomão. Não é desse templo romano não, porque dele não ficou pedra alguma cumprindo a profecia de Jesus. Desse templo Deus não passou nem perto, porque o propósito de Deus era com outro templo. O propósito de Deus era com outro lugar. Se nós relacionamos o templo de Deus ao lugar aonde a presença de Deus está, a situação agora vai virar. Deus não quer mais templos construídos por mãos humanas, no sentido figurado. Abre parêntese. Pega essa ideia para pensar que não precisa de igreja, construir igreja não, porque igreja é uma consequência. Você aceitou Jesus, vai caminhar em direção ao céu, tem outras pessoas caminhando já. Você vai juntar elas e vai rumar ao céu junto com essas pessoas. Isso se chama igreja. Essa igreja vai precisar se abrigar da chuva, ela vai precisar ter endereço físico, ela vai precisar ter um CNPJ, então ela precisa existir. Mas o que Deus está falando é a respeito da glória, da presença, que essa presença não estaria mais feita em templos construídos por mãos humanas. Entre tantas coisas que nós vimos aqui ao longo dessa história que eu contei, nós temos o templo de Salomão, que tinha paredes de ouro. Nós temos o templo simples de Esdras. Nós temos o luxuoso templo romano, dado como presente aos judeus. Entre esses três lugares, se Deus pudesse escolher onde habitar, Ele escolheu outro. Tanto o tabernáculo quanto o templo, todos os três templos, eles apontavam para a figura de Cristo. O dia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, na hora que Jesus deu seu último suspiro e disse, tetelestai, está consumado, naquela cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou, esse templo, que era detentor da presença de Deus, ou que era para ser, no caso do templo romano, ele perdeu completamente a sua utilidade. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Deus vai elevar o nível de comunhão com o seu povo. Não vai ser nem mais o Emanuel, o Deus entre nós, que foi Jesus. Vai ser agora o Paracletos, o Espírito Santo de Deus, o Deus em nós. Você hoje é a habitação de Deus. Quando nós nos perguntamos aonde está o Senhor, nós não deveríamos apontar para o céu, nós deveríamos apontar para nós. Porque hoje o Deus de toda a glória, que habitou no templo de Ageu, que habitou no templo de Salomão, escolheu habitar dentro de mim e de você. Nós somos morada desse Deus. Entenda que esse Deus não quer apenas que você o compreenda, que você o estude. Esse Deus, Ele quer habitar em você. Ele quer morar em você. Ele não quer apenas estar com você, com o sentido de ao seu lado, mas Ele quer estar em você, com você. Nós nos tornamos a habitação desse Deus. Então agora que somos a habitação desse Deus, valorize ainda mais a presença desse Deus junto com você. Em ambas as situações que nós citamos no Antigo Testamento, antes do templo romano, a glória de Deus veio quando clamada, quando buscada, quando invocada, quando o coração foi rasgado, quando as vestes foram purificadas, quando o sacrifício foi apresentado. Deus mora em você, leve isso a sério. A sua vida não é uma vida para ser recheada mais de pecado. A sua vida não é uma vida mais que pertence a você. Você se tornou a habitação do seu Deus. E esse Deus que mora em você, que habita em você, Ele quer transformar a sua vida a cada dia. Ele quer fazer de você um crente melhor, um servo melhor da presença dEle. Ele quer transbordar a sua vida. Ele quer
fazer de você uma fonte também a jorrar a outras pessoas. A ação, a unção do Espírito Santo de Deus é sobre a vida da igreja, é sobre a sua vida, e nós não podemos abrir mão disso jamais. Valorize a presença desse Deus na sua caminhada. Entenda que nessa caminhada você não está sozinho, e que tudo o que você faz é para a glória de Deus. Para de tirar Deus da sua caminhada. Para de pedir licença à presença de Deus para que você possa pecar. Para com isso. Para de achar que você é dono de você mesmo. Pare de tentar dominar o seu coração. Entrega ele a Jesus. Deixa Jesus na pessoa do Espírito Santo habitar em você. E você vai ver que a sua vida vai melhorar. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, a depressão vai embora. A tristeza sai. A nossa vida está cheia de pecado porque não tem a presença. Porque o dia que a nossa vida tiver a presença de Deus, não haverá espaço para o pecado. Valorize a presença de Deus na sua vida. Chama a presença de Deus para dentro da sua casa. Leve a presença de Deus junto com você para dentro da sua família. Seja a presença de Deus aonde Ele tem te colocado. Entenda, meu irmão, que é muito mais além do que fazer, é viver a glória de Deus. Nós temos a oportunidade de viver essa presença a cada dia. Chama essa presença. Nós não podemos nos tornar a igreja simplesmente, meramente intelectual. Nós não podemos chegar ao ponto de apenas entender o que é o Evangelho. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem a glória dele para ser derramada no meio dessa casa, da sua vida, do seu coração. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Começa a chamar por esse Deus. Eu diria que você não está precisando de respostas, você está precisando da presença. Dobre os seus joelhos na sua casa, faça um propósito de oração. Aproveita que o mês vai virar depois de amanhã, faça um jejum. Chama pela presença. Quantas vezes nós estamos correndo atrás de coisas humanas? Hoje nós temos visto muitas igrejas humanizando o reino de Deus, tornando o reino de Deus cada vez mais humano, fazendo do reino de Deus um processo apenas humano. Deus quer que a carne saia, que o Espírito entre. Deus quer que nós deixemos de dar lugar ao pecado e comecemos a dar lugar a Ele. Deus quer nos encher com a glória, com a presença dEle. Você é o templo que Deus quer dar a segunda glória nessa noite. Você é o templo que Deus quer visitar, como Ele visitou na inauguração do templo de Salomão nessa noite. Nós não precisamos entender, nós não precisamos compreender, nós precisamos provar, experimentar, sentir o cheiro de Deus. Deus tem fragrância, igreja. Deus tem cheiro. E Ele quer que você sinta o cheiro do Espírito Santo dEle sobre a sua vida. Deus tem som. E a Bíblia diz no Salmo que o som da voz de Deus é como o som de muitas águas. Deus fala audivelmente. Ele quer que você ouça a voz dEle sussurrar o seu coração. Deus tem presença. Ele quer que você sinta Ele quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está buscando. Deus quer que você sinta Ele ao seu lado. Deus não é só para ser entendido. Deus quer que quando você estiver de joelhos lá na sua casa orando, você saiba que Ele está ao seu lado. É isso que Ele quer. Deus quer que você seja cheio. Deus não quer que você saia daqui com dúvidas intelectuais no seu coração. Deus quer que você saia daqui cheio da presença dEle. Porque a resposta que você precisa é Ele. É a presença dEle. É a presença dEle que vai ajudar você a vencer esse pecado. Que ninguém sabe que você está cometendo, mas Ele sabe. E talvez você não está conseguindo vencer sozinho. Sabe por quê? Porque está faltando a presença dEle. Chama a presença de Deus. Chame pelo Senhor sobre a sua vida. Clame pela glória de Deus na sua caminhada. Fala para Deus como Jacó falou para o Senhor: eu não saio daqui sem a sua presença. Fala para Deus: eu não consegui trabalhar sozinho se o Senhor não estiver comigo.
Nós precisamos aprender que nós não somos bons, nós temos a presença, porque se tivermos a presença, Deus vai nos levar a lugares altos, Deus vai nos levar à liderança, Deus vai nos levar a crescer empresarialmente, financeiramente, mas apenas quando nós entendermos que nós não somos bons, que nós precisamos é da presença dEle. Busque a presença, onde essa presença vem, ela cura. Onde essa presença vem, ela sara. Você tem dificuldade com seu filho? Chama a presença de Deus sobre a vida dele. Talvez você pense em chamar o pastor para conversar, tem hora que tem que chamar mesmo. Talvez você pense em sentar numa conversa franca, e tem hora que tem que ter mesmo. Mas se a presença de Deus na vida do seu filho, você já chamou. Talvez você está pensando em acabar com o seu casamento, talvez você está nas últimas. Você já não está aguentando mais. Talvez você já procurou o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o remédio controlado. Talvez você já se recuou, talvez você já pediu ajuda e ninguém conseguiu te ajudar. Talvez o que está faltando no seu casamento é a presença. É Deus na sua casa, é Deus na sua vida. Ei, tira a música do mundo, coloca o louvor a Deus. Ei, tira o pecado, coloca coisas de Deus na sua caminhada. Ei, você pode ler outras coisas, mas vai ler a Bíblia também. Você pode frequentar lugares, mas vem para a igreja. Começa a colocar coisas relacionadas a Deus na sua caminhada, que a presença dEle vem. A presença dEle não vem quando nós não fazemos nada. Mas se nós dermos o nosso passo em direção a Jerusalém, como Esdras deu, se nós dermos ouvidos à voz do Deus que está mandando construir o templo, como Salomão deu, a presença dEle vem, a glória dEle vem, Ele vem. Ele vem. Quando nós chamamos pelo Senhor, Ele vem. Porque Mateus 7,7 diz, Mateus 7,8, perdão, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate se abre. Quando você pede, Ele vem. Quando você chama, Ele vem. Tira a humanidade da sua caminhada e coloca a espiritualidade. Já era para ter aprendido isso com Paulo. Paulo citou os homens carnais e os homens espirituais. Não permita que você, igreja, seja carnal. Deus quer você espiritual. Assim como foi em Ageu. Não adianta, nós não precisamos do ouro, da prata, porque Ele é o dono. Ele é o dono. O que faz de você abençoado não é o carro do ano na porta da sua casa. Não é você morar no Cidade Jardim. O que faz você abençoado não é a quantidade de reais na sua conta bancária. O que faz você um abençoado é a presença de Deus habitando na sua vida. É isso que vai fazer de você abençoado. Não são as outras coisas. Não são as outras coisas. É aí que a sua família é abençoada. Quando você dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor, você vai estar abençoado. Chama a presença. Chama a presença de Deus para dentro da sua casa. Tira, irmãos. As pequenas coisinhas precisam ser tiradas. Tira a pornografia. Tira as apostas. Tira aquilo que não provém de Deus. Começa a colocar dentro da sua casa coisas relacionadas ao Senhor. Isso já é uma realidade entre nós. Talvez você está aí gastando o seu dinheiro em aposta de time de futebol. E você está reclamando de frieza espiritual. Porque hoje é muito fácil, né? Alguém para apostar hoje não precisa sentar numa banca de baralho mais, não. Ele baixa um aplicativo. Eu não sei você, isso nunca me enganou. Isso nunca me enganou. No meu serviço tem uma pessoa que ele me mostra, ele ganha, todo dia ele ganha num aviãozinho lá, Aviator que chama, ele vai, ganhei R$600. E isso não me ilude, isso não me engana. Às vezes a gente vai deixando essas pequenas coisinhas entrar na nossa caminhada, e depois nós começamos a reclamar por que Deus está tão longe. Para. Você precisa da presença. É a presença de Deus que vai fortalecer seu casamento. Presença. Se Deus estiver com você, você não vai precisar de mais nada. Chama essa presença, chama por Ele. Chama por Ele. Essa presença vai trazer respostas. Essa presença vai tirar suas dúvidas. Essa presença vai abrir os seus olhos para entender a palavra de Deus.
Até porque não dá para sentar para ler a Bíblia sem chamar o autor, né? E a Bíblia é o único livro que na hora que você vai ler, você convida o autor, você fala assim: vem cá, Espírito Santo, me ajuda. E ele vai sentar do seu lado e vai abrir os seus olhos e vai te ajudar. Então vai trazer respostas. Eu não estou falando de uma presença que vai gerar escândalos, mas estou falando de uma presença que renova, que fortalece, que restaura, que nos mantém de pé. Nós precisamos, nós somos portadores dessa presença. É a glória de Deus que vai com você. Chama essa presença. Chama essa presença. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, chama a presença. Fala para Deus: Deus, eu quero ir lá ser fortalecido, ser renovado. O dia que você chegar aqui querendo uma boa palestra, você perdeu os princípios daquilo que Deus espera para esse lugar. Porque aqui Deus quer te dar a presença, Deus quer te renovar, Deus quer te fortalecer, Deus quer vivificar, Deus quer renovar, Deus quer enviar a glória dEle. E o que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração para que essa presença venha. Se coloque de pé, se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a sua expectativa. Eu não sei o que você pediu para Deus antes de sair de casa. Mas o que Deus colocou no meu coração desde sexta-feira para trazer aqui nesse culto é a necessidade que nós precisamos ter da presença dEle. Chama a presença do Senhor nesse momento aí sobre a sua vida, meu irmão. Talvez você não é renovado há muito tempo, talvez você não é fortalecido há muito tempo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer vivificar você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Peça perdão aí pelo pecado. Talvez tenha algo no seu coração aí que o diabo vai te acusar agora. Mas você vai pedir perdão, você vai falar: Senhor, me perdoa. Amém, Jesus. Eu quero rasgar o meu coração na sua presença. Amém, Senhor. Quero rasgar as minhas vestes espirituais, quero chamar pelo Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Vem nos fortalecer para mais uma semana, para mais um mês que vai iniciar. Vem nos fortalecer para os desafios do nosso trabalho amanhã. Vem nos fortalecer porque a caminhada está tão difícil sem o Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus, nessa caminhada. Nós precisamos de Ti, Deus, para que a nossa caminhada prossiga, para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Não adianta nada nós mesmos organizarmos e não termos a sua presença. Por isso, Pai, nós chamamos pela presença do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estar em tua presença.